falando sobre a saúde ocular, gente. Estamos falando sobre miopia e que o problema se agrava, claro, com a tecnologia, né? Quem em casa, principalmente à noite, na hora de dormir, não dá aquela olhadinha no tablet, no celular, fica assim por muito tempo? Pois bem, doutora Keila está aqui, ela que é médica, professora da Unicamp de Campinas, explicando tudinho pra gente, viu? Faz um mal danado, né, doutora? Sim, sem dúvida. Acho que na hora de dormir não é hora de ficar no celular de novo, né? Não é? Já fez isso bastante durante o dia. Inclusive, e durante o dia tem um limite, né, exatamente. também, doutora? Já tem o papel da luz azul na atrapalhação do sono e essa questão de se concentrar muito nos problemas, né? Então, realmente é um momento de relaxar. Doutora, muitas perguntas chegando aqui e tem uma pessoa perguntando se existe uma lente interna. Existe? Sim, essa é uma boa pergunta. Justamente a miopia, quando a pessoa já tem 18 anos ou 20, que ela já estabilizou, não está mais aumentando, ela pode ser operada. Então, hoje em dia, a cirurgia que se faz mais é com laser, que antigamente fazia uns cortes na córnea para aplanar e hoje em dia a gente faz com o laser. Só que existem limites para isso, a gente opera acima de 1 grau e não mais que 8 ou 9, porque depois de 8 ou 9 graus, às vezes a aplanação da córnea tem que ser tão grande, tão intensa, que vai prejudicar a visão. Tira o grau, mas perde qualidade de visão. Aí a pessoa, ao olhar para longe, vai ter formação de halos, então não tem uma visão tão nítida. Então existe um limite que se pode trabalhar com a cirurgia na córnea. Acima desses 9 graus, outra possibilidade seria uma colocação de uma lente intraocular, que aí é feito em cirurgia. Então, coloca-se lente intraocular dentro do olho para corrigir as altas miopias. Tem 2 tipos. Uma que coloca-se sobre o cristalino, só que com o tempo às vezes tem consequências, como por exemplo a catarata, que acontece do cristalino ficar opaco, vai ter que ser operado de novo. E outro tipo de lente, que são mais modernas, que é de câmara anterior. Então, essas lentes são colocadas na frente da íris, por dentro do olho, atrás da córnea. É em ato cirúrgico. São lentes novas, são preços bastante altos e o paciente precisa ter determinadas condições para que isso possa ser feito. Não pode ter câmara estreita, o ângulo tem que ser grande, então tem uma série de exames feitos no consultório para determinar a possibilidade de usar esse tipo de lente interna para correção das altas miopias. Doutora Keila, minha avó dizia assim, ó: come formiga que faz bem para a visão, né? As vovós falam isso, né? E tem um telespectador aqui perguntando se existe algum alimento que faz bem para a visão, para prevenir doenças, e ele cita o ovo cozido. Não sei se tem alguma relação. Na verdade, em relação a alimentos que fazem bem para a visão, não seria especificamente para a miopia, mas para outras alterações mesmo mais degenerativas. Por exemplo, a degeneração de mácula da idade. Recomenda-se o uso de luteína, né, que é uma provitamina A. Então, a luteína é um suplemento dietético que deve ser colocado no indivíduo jovem. Não há razão para o uso, porque o organismo jovem, na alimentação normal, natural, já recebe tudo. Mas a partir de 55, 60 anos de idade, que é quando se inicia a idade senil, considerada medicamente falando, há necessidade de reposição. Então, repõe-se a vitamina D, que todos conhecem, a vitamina A, que aí é a forma de luteína, que é a provitamina A, e usa-se inclusive zinco, cobre e selênio, que são antioxidantes. Então, existem fórmulas que o médico pode prescrever. Legal. Em condições especiais, geralmente na pessoa mais idosa. Em cápsulas, isso ajuda. Ou em alimentos também, dá para se encontrar, o jovem, né, é com alimentos. Sim. E no idoso poderia usar os suplementos para melhorar a recepção da luz pelas células fotorreceptoras. Muito bom. Formiga não, né, doutora? Formiga não. Bom, o Lucas de Sobral, interior de São Paulo, a gente estava falando da cirurgia, ele pergunta se a cirurgia de miopia é segura ou pode levar à cegueira. Exatamente, a cirurgia de miopia ela pode ser feita quando a pessoa já tem acima de 18 anos, 18, 20, miopia estabilizada e córnea boa. Então aí que são os exames que são feitos, porque se a córnea for fina, ela não é segura, a córnea poderá deformar. Então existem limites
de espessura de córnea e é estudada a biomecânica da córnea. Existem exames que você estuda a superfície anterior e a superfície posterior da córnea. Então, com esses exames, a gente determina se não há essa tendência de haver uma deformação depois de anos. Bom, e temos mais uma pergunta agora da Elizabeth de Sinop, Mato Grosso. Uso lentes e o médico falou que não posso mais aumentar o grau. Me sugeriu, então, colocar a lente permanente. Confere isso, é bacana, é indicado? Essa colocação dessa lente permanente, talvez ela esteja se referindo àquela lente interna com cirurgia. Aí, justamente, o médico vai conseguir examinar e saber se ela não tem nenhum problema de retina, não tem nenhuma outra condição associada, se há possibilidade de fazer cirurgicamente. Ok, mais uma pergunta, a Tânia de São Paulo. Minha filha tem 11 anos e tem 3 graus de miopia em cada olho. Pode ser considerado um caso grave, doutora? 3 graus? 3 graus de miopia não é. Ela é uma miopia de leve para moderada, né? Se ela já tem 11 anos, que aumente um pouquinho, nunca vai ser uma alta miopia depois dos 18. É uma miopia comum considerada. Agora uma pergunta, doutora. O Ed, subiu a conversa aqui, o Ed de Ferraz, Rio de Janeiro. É preocupante comprar lentes de contato ou óculos no camelódromo? Olha, o óculos... Eu tenho que fazer essa pergunta assim, viu, doutora? Até como orientação também para quem compra, né? Os oftalmologistas, é claro que a prescrição do óculos ela é um ato médico. O médico examina o olho da pessoa e vai dar a refração adequada. Existe um pequeno caso quando a pessoa não tem óculos nenhum para longe, não precisa, não tem astigmatismo, hipermetropia, miopia, nada. Só a vista cansada da idade. Se ele já foi examinado, ele já sabe que os olhos dele são normais, foi no médico, foi prescrito o grau, por exemplo, 1,5 em cada olho, só de aumento, até pode comprar. Não há problema, porque ele já examinou, ele tem certeza de que ele não tem nada mais nos olhos, é só isso, ok. Agora, mas lente tem que de contato, passar pelo oftalmologista, não tem jeito, como né? Que ele vai diagnosticar? Não pode passar lá no camelódromo, pegar... Experimentar. Tô enxergando bem agora, então vou comprar esse. Quanto custa? Às vezes as pessoas compram um óculos desse para ter um a mais, né? Deixa no carro, se esqueceu, uma coisa desse tipo. E faz um óculos normal na ótica, mais certa a lente, com garantia, que é para ele ler o tempo maior. Agora, lente de contato é absurdo, né? Porque ela é encostada no olho. Aí é absurdo mesmo, tem realmente que ir ao médico. Mais uma pergunta, Ana Cláudia de Porto Franco, Maranhão. A minha filha de 4 anos foi diagnosticada com subluxação cristalina, é isso mesmo, doutora? Há pouco menos de um mês, que é o desvio do cristalino, com 17 graus em um olho e 15 no outro. E ainda tem catarata no olho direito. O doutor, então, suspeita que seja síndrome genética, síndrome de Marfan. É isso? Exatamente. É uma síndrome genética que o cristalino, que é a lente do olho, fica deslocado. Então, a pessoa tem vários tipos de alterações, necessita cuidados médicos. Cada caso, um caso, e ela até pergunta se, de repente, ela precisa realmente de uma cirurgia. Evidentemente, se tem a catarata, são cirurgias já mais complexas, que é mesmo do escopo do oftalmologista. Agora mais uma pergunta da... ela não colocou. Gente, sempre manda o seu nome e a cidade para facilitar até aqui na hora de fazer a pergunta. Tem um caroço pequeno no meu olho e coça muito. Devo passar por um oftalmologista? Sempre, né, doutora? Se a gente sente algum problema, né, alguma diferença aí no corpo, a gente precisa sim passar, né, doutora? Geralmente dá carocinho no olho, na visão, por quê? Aqueles terçóis internos, é uma infecção. Vai precisar ir ao médico, saber se só passa a medicação local ou se precisa tomar, inclusive via oral. Ok. Doutora, mudando um pouquinho de assunto, já falamos aí do uso do tablet celular que prejudica, então, a visão, mas prejudica também a postura da pessoa, né? Dependendo da forma como ela olha o celular, principalmente. Nós temos uma imagem que eu achei muito interessante e a doutora até pode falar. Olha só, gente. A primeira imagem, com um pouquinho só de curvatura,
como se tivesse 6 quilos sobre a coluna, olhando daquela forma. Aí você vai vendo, ó, na segunda imagem, 12 quilos. Vai aumentando, né, conforme a pessoa vai deixando o pescoço mais pra frente, né, doutora? Na última imagem, como se você tivesse 27 quilos, o peso de uma criança aí sobre a sua coluna. É preocupante isso, né? Exatamente, principalmente para quem fica muitas horas. No caso, seria ali estar usando ou tablet ou um notebook, né? Então, isso é muito importante, essa questão da ergonomia e da postura correta. Para a leitura ser confortável, geralmente a gente deve olhar um pouquinho para baixo. Então, você precisa pelo menos 20 graus. Quem lê assim muito reto, também tem mais dificuldade na convergência. Tem que ler um pouquinho para baixo. Mas se abaixar muito, ou se a pessoa não está usando óculos e precisaria, tiver que encostar muito, imagine, fazendo uma postura desse tipo. Aí fica com esse tipo de problema de coluna, sem dúvida. Não a tem gente coluna recomenda que que aguente. mantenha a coluna ereta e a tela do computador, no caso, um pouquinho mais baixa que os olhos, porque vai facilitar, inclusive, o ato de piscar. Porque quando a gente está prestando muita atenção no computador, você pisca menos, sem querer. E aí o olho vai ressecando. E quando ele está um pouquinho abaixado, a pálpebra tem um piscar mais rápido, favorece e ajuda bastante nessa questão do cansaço ocular. Aliás, é um assunto aí, é um tema para um assunto para outro dia também. Sim, sem dúvida. Estamos encerrando. Deixa o site da doutora para quem quiser entrar em contato. No site www.keilamonteiro.com tem mais informações educativas para você entrar, né? Sem dúvida. Ver textos, ver matérias, né, doutora? E temos uma pergunta aqui que eu gostaria até de fechar e concluir com isso, falando sobre o uso de colírio. Colírio a gente consegue comprar aí com muita facilidade, né? Mas não dá para fazer o uso aí de qualquer forma, né, doutora? Sem dúvida, os colírios são medicações, todos os colírios, mesmo os lubrificantes. Os lubrificantes têm de vários tipos, tem com vários tipos de componentes, então ele deve ser prescrito pelo médico, porque todos eles são medicações, são remédios. Doutora, seja sempre bem-vinda aqui, viu? Muito bom recebê-la. Obrigada pela oportunidade, quando precisar, inclusive em relação a outros temas que você falou de site, a gente tem na Unicamp um site específico para deficientes visuais, que aí são de auxílios ópticos. Você colocar no Google, inclusive, auxílios ópticos, você já logo vê o endereço eletrônico, que aí é um site educativo, ele é um tutorial, mais para a questão dos deficientes visuais. Bacana. Um outro assunto que pode ser abordado aqui. Sem dúvida. Ok? Muito obrigada e boa tarde. Obrigada.